Aleluia. Amados filhos e filhas de Deus que rezam conosco aqui na Matriz São Francisco de Assis, e você que nos acompanha pelas redes sociais e pela Rádio Nova FM. Estamos então neste domingo em que celebramos também o dia de Santa Ana e São Joaquim, os avós do menino Jesus. E o Evangelho nos fala novamente dos valores do reino. Então o Evangelho de hoje completa um grupo de 7 parábolas sobre o reino. No domingo retrasado foi a parábola do semeador. Domingo passado foram 3 parábolas também. A parábola do joio e do trigo, do grão de mostarda e do fermento na massa. Hoje então completa-se esse ciclo de 7 parábolas sobre o reino, sobre o tesouro escondido, a pérola preciosa e a rede lançada ao mar. Tudo isso Jesus nos fala para então nos ensinar como que nós devemos acolher o reino de Deus em nossa vida. 7 parábolas, 7 na Bíblia significa a plenitude. Quem vive os valores do reino dos céus, então tem uma vida plena, vai saber viver bem, com qualidade, cada dia que Deus nos concede nessa face da terra, vai viver o plano de Deus para a sua vida. E diz a segunda leitura de hoje: tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que foram chamados à salvação, de acordo com o projeto de Deus. Então, nós queremos colaborar para que tudo concorra para o bem. E se nós queremos que as coisas corram bem, devemos buscar para a nossa vida viver os valores do reino de Deus, que Jesus Cristo veio nos trazer, que Jesus Cristo veio então inaugurar. E Jesus então, para esclarecer, para não deixar mais dúvidas para nós do que é o reino, do que é feito o reino de Deus, ele então conta hoje as parábolas. A primeira nos diz que a parábola é como um homem que encontra um tesouro no campo. Ele vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. A segunda parábola é um comerciante que procura pérolas preciosas. Quando encontra, ele vende também tudo que tem e compra aquela pérola preciosa. Então nós vemos que Jesus quer nos ensinar que o reino de Deus é dom, mas também é esforço. Dom por quê? Que a primeira parábola fala que o homem encontrou um tesouro, foi uma graça. E a segunda parábola diz que ele procurou
se esforçou até encontrar, né? O comerciante procurou, se esforçou, foi em busca até encontrar a pérola preciosa. Então o reino é graça, dom, e o reino também é esforço, é dedicação. Então Deus nos dá o reino de Deus, o seu reino como graça, mas cabe a nós nos empenhar para viver os valores do reino. É esforço, porque tiveram que vender tudo. Aquele que encontrou um campo onde tinha um tesouro, vendeu o seu campo para comprar aquele campo que estava o tesouro. O comerciante também vendeu tudo que tinha para comprar aquela pérola preciosa. Cristo precisa de renúncia, precisa se desfazer daquilo que não contribui, que não colabora para a edificação do reino de Deus. Precisamos renunciar aos supérfluos e colocar o reino como prioridade em nossa vida. E o reino começa a acontecer aonde está Jesus. Então, o verdadeiro tesouro, a verdadeira pérola preciosa para a nossa vida é Jesus. Se nós temos Jesus como prioridade em nossa vida, nós abraçamos os seus ensinamentos, nós vivemos o seu evangelho com alegria, acima de tudo, porque nós descobrimos a beleza, a riqueza, a maravilha de seguir Jesus Cristo, de viver o seu evangelho. E então é preciso renunciar tudo aquilo que atrapalha a vivência do reino, o seguimento a Jesus Cristo. Precisamos renunciar o poder, a fama, porque o reino é serviço. Jesus veio para servir e não para ser servido. Precisamos abandonar a corrupção, as injustiças, as maldades, porque o reino é justiça. Buscai o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Precisamos renunciar o ódio, a vingança, porque o reino é amor. Porque Jesus nos ensinou: amai-vos uns aos outros, amai até os vossos inimigos. Então, quando a gente coloca Jesus como prioridade, como esse tesouro valioso em nossa vida, a gente vive o evangelho, a gente acredita, e a gente torna a nossa vida mais bela e agradável neste mundo. Vai valer a pena passar por este mundo quem vive os valores do reino. E então os valores do reino não são os valores materiais. Os valores do reino, as pedras preciosas do reino são os filhos e filhas de Deus, porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E geralmente a gente descobre o valor de viver
Os valores do reino, muitas vezes sabe aonde? Num leito de hospital, seja por causa da Covid ou por outras enfermidades. Lá no leito dos hospitais, a gente não pede a chave do carro novo, nem dos apartamentos. A gente não pede lá no leito do hospital o cartão de crédito, nada disso. Lá, na iminência de deixar este mundo, o que mais a gente quer do nosso lado são as pessoas que amamos, a nossa família, os nossos amigos. Nesse momento a gente quer sentir-se amado, a gente quer sentir-se fortalecido, revigorado na fé. Nesse momento de fragilidade, nós queremos nos sentir perdoados uns por outros, um pelos outros e por Deus. É lá que a gente descobre os verdadeiros valores do reino de Deus. E por isso, essa pandemia, ela é cruel, que não permite nem os familiares se despedir de seus entes queridos. Então é muito doloroso esse momento que estamos vivendo, que a gente não pode nem no último momento sentir o amor, o aconchego, o afeto das pérolas preciosas de nossa vida. Por isso não vamos esperar chegar numa UTI para a gente viver os valores, para a gente dizer o quanto cada um é importante, para dizer que ama um ao outro, que a gente é capaz de perdoar um ao outro, porque vive os valores do reino. Quem muito amou, muito perdoou. Quem tem Jesus como pedra preciosa em sua vida, consegue viver esses ensinamentos como prioridade em suas vidas. E também outro tesouro que nós temos são os nossos avós. Hoje é o dia do vovô e da vovó. São tesouros. Eles são como o rei Salomão, como nós ouvimos na primeira leitura de hoje, que pediu para Deus um coração compreensivo para governar o seu povo na justiça e para discernir entre o bem e o mal. Então Deus se alegrou, porque Salomão pediu a sabedoria para discernir entre o bem e o mal, para governar o povo com um coração compreensivo. Isso é sabedoria. Então nós precisamos também descobrir a sabedoria de nossos avós, a experiência de fé de nossos avós. E nós que não vivemos os valores do reino de Deus, xingamos os avós, desprezamos, achamos que eles estão ultrapassados, que eles são carolas, e não soubemos valorizar o tesouro que nós temos, que são os nossos avós. E por isso Jesus termina o evangelho de hoje dizendo: o mestre da lei,
que se torna discípulo do reino é como um pai de família, que do seu tesouro tira coisas novas e velhas. O velho era o Antigo Testamento, a lei e os profetas. O novo é os ensinamentos de Jesus, o Evangelho. E Jesus veio dar pleno cumprimento da lei e dos profetas. E as novas gerações da tecnologia, do mundo avançado, do mundo moderno, do mundo digital, do mundo online, precisa, então, saber valorizar também a tradição familiar, a riqueza dos seus avós. Assim como Jesus, ele veio aperfeiçoar a lei e os profetas. Então aqueles que se diz avançados, modernos, inteligentes, vão saber aperfeiçoar e não desprezar, vão saber valorizar e enriquecer essa experiência. E às vezes, aqueles que não sabem valorizar os seus avós, suas experiências de vida, sua sabedoria, nem preciso ficar idosos, nem preciso ficar avós para perceber que sua vida não chegou nem aos pés dos avós, porque não souberam valorizar, não souberam apreciar a sabedoria, não souberam valorizar toda a história, todo o amor, toda a simplicidade, toda a doação ao longo de suas vidas. Se a gente não souber valorizar, nós não vamos saber aproveitar com sabedoria a nossa vida. Nós não vamos saber viver os valores do reino de Deus, porque no reino de Deus a gente valoriza principalmente aqueles que estão mais fragilizados, né? Sempre é colocado em prioridade aqueles que mais precisam. E saber reconhecer aqueles que ao longo da vida se doaram para que nós possamos ser o que somos, com nossos erros e acertos. Mas não podemos negar a nossa história, não podemos deixar de amar e redimir a nossa história, não podemos deixar de dar plena cumprimento, aperfeiçoamento na nossa história. Precisamos melhorar cada vez mais, e para isso precisamos ter um olhar de amor, de misericórdia, e tirar lições dos erros cometidos em nossa família, tirar lições. E às vezes a gente só critica, mas não tira lições, e daí a gente se torna pior do que eles. Então dai-nos, Senhor, essa sabedoria de termos um coração compreensivo, capaz de discernir o bem do mal, e tirar do nosso tesouro, de nossa família, coisas novas e velhas, mas que são úteis, que são indispensáveis para tornar a nossa vida melhor, mais